Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vós pagais o dízimo da hortelã e da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós deveríeis praticar isto, sem contudo deixar aquilo. Guias cegos, vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, irmãs, você que nos acompanha nessa Santa Missa, ajuda-nos nesta homilia, essas palavras de São Paulo que expressava a preocupação que ele tinha com a comunidade dos Tessalonicenses, com a comunidade de Tessalônica. O que estava acontecendo? Após aqueles elogios que nós ouvimos ao longo da semana a essa comunidade, porque eles progrediam na fé e crescia o amor entre eles, agora São Paulo descobre que aquela comunidade teve acesso a uma carta dita de Paulo, mas que não era de Paulo, e essa carta estava causando certo alvoroço entre eles. Eles começaram a desesperar da salvação, perder a esperança na salvação. Porque o conteúdo da carta que eles tinham acesso dizia que o Cristo ele voltaria logo. Mas esse logo é como se fosse amanhã, logo. Com este voltar logo, alguns deixaram de trabalhar e certos transtornos começaram a surgir na comunidade. Eles não tinham mais perspectiva do futuro, não conseguiam viver bem o presente e o passado começava a causar desespero. Tudo que eles tinham vivido, feito, não era um arrependimento que conduz para a vida, que conduz para a experiência de Deus, mas um arrependimento que é mais equiparado a um peso de consciência, porque o arrependimento verdadeiro, ele sempre nos faz voltar para Deus, nós chamamos isso de contrição. É essa contrição que nos leva para o sacramento da confissão, é esta contrição que levou Santo Agostinho a dizer aquela palavra que nós ouvimos no início: tarde te amei, eu procurava fora, mas estavas dentro. Isso é uma contrição verdadeira. O contrário disso é apenas um peso de consciência. Então, o futuro não faz muito sentido, o passado gera um peso e o presente ninguém vive. O presente torna-se apenas experiência de sofrimento. Desejo de afastamento das pessoas, afastar das pessoas, afastar-se de Deus, mas sobretudo porque não se está bem consigo mesmo. E São Paulo, qual que é o remédio que ele dá para essa comunidade? Que vai ajudar para que eles superem o desespero, a desesperança da salvação. Ficai atentos a tudo aquilo que eu vos ensinei. Por carta e de viva voz, fique atento às tradições que eu passei. Que é essa tradição dita por São Paulo? A tradição é a maneira de manter viva a memória de Jesus. Aquilo que Jesus fez, aquilo que ele pode fazer agora também. Manter viva a memória de Jesus. É uma constante recordação que nos coloca em reconciliação. Reconciliação. Uma vez reconciliado consigo mesmo, você se reconcilia com o seu presente,
com a maneira com que você deve viver agora, e assim você se reconcilia também com o futuro, e o seu passado também não se torna um peso. Você vive reconciliado. Assim, nós vemos que na história da humanidade sempre existem momentos de desespero. Desespero naquelas pessoas que interpretam diferente a mensagem. Quando se fala, quantas vezes... Lembra quando estava chegando o ano 2000, falava, a profecia de Nostradamus, ficava todo mundo desesperado, o mundo vai acabar. E esse medo do mundo acabar fazia com que as pessoas não vivessem bem o agora. Mas quem ouviu as tradições de verdade, de viva voz, São Paulo está dizendo para os Tessalonicenses, vocês estão meio que idiotas, não foi isso que eu vos falei. Então vocês vão se deixar perturbar por qualquer carta, por qualquer mensagem maluca que se escuta por aí? Todo ano surge uma. Todo ano surge um fim de mundo ou algo assim. É diferente da segunda vinda, que é teológica e tudo mais. Aquela comunidade vivia desesperada. Mas nós, se soubéssemos aqui agora, viesse uma notícia de que o mundo daqui a pouco vai acabar, a nossa atitude deveria ser tipo a de São Domingos Sávio, que estava jogando futebol, quando perguntado o que ele faria se soubesse, o mundo está acabando agora, o Jesus está voltando nesse instante. Ele respondeu que continuaria jogando futebol, porque ele caminhava com a consciência tranquila. O que é caminhar com a consciência tranquila? É colocar em prática tudo aquilo que nós escutamos de Jesus, tudo aquilo que nós escutamos nos evangelhos, todas as direções que nos são apontadas. Aqui no Evangelho nós ouvimos falar de justiça. Aqueles fariseus se preocupavam muito em pagar dízimo do hortelã, do cominho, mas esqueciam o básico: justiça, misericórdia e fidelidade. Só que essas palavras são palavras abstratas. Alguém já viu uma justiça andando por aí? Você em casa já viu alguma justiça caminhando por aí? A não ser uma senhora que talvez tenha o nome de Dona Justiça. Tem muitos nomes diferentes no mundo, no Brasil, então pode ser que exista uma Dona Justiça nos assistindo neste momento em casa. Talvez tenha um Dona Misericórdia, sei lá. Eu já conheci uma Eronília. Desculpe, Dona Eronília, se está assistindo agora, mas é um nome diferente que a gente não vê todo dia. Justiça, fidelidade também. Então, essas abstrações servem para dizer de uma pessoa, ou um homem, ou uma mulher, que compreendeu tanto a mensagem e a vida de Jesus, que ela se torna uma mulher ou um homem justo. Então, a justiça em si, como algo existente, não existe. Existe a abstração. Existe o homem justo, não é isso? Ou a mulher justa. Existe o homem misericordioso, existe a mulher misericordiosa. Existe o homem fiel, existe a mulher fiel. Porque Deus é fiel sempre. Deus é fiel sempre. Deus é fiel sempre a quem? Deus é fiel a você? Ou Deus é fiel a mim? Deus é fiel a você, sim ou não? Sim, mas antes de tudo, Deus é fiel a si mesmo. Ele é Deus, não é homem para mentir. O que essa frase significa para nós? Que Deus é fiel a si mesmo. Então, se Ele criou um mundo, se Ele criou os seres humanos, Ele sustenta a criação, Ele também sustenta os seres humanos com a força da sua presença, com a força da sua palavra, porque Deus é fiel. Então, todas as vezes que você dizer Deus é fiel, não significa que Deus é fiel a você, que vai fazer todas as suas vontades. Assim, eu vou rezar lá na capela, agora Deus é fiel e vai realizar aquilo que eu estou pedindo. Não é muito bem assim. Nem sempre o que você pede é o melhor para você. Nem sempre o que você pede é o melhor e contribui para a sua salvação. Então Deus permanecerá fiel ao que te conduzirá à salvação, ao que vai te direcionar. É permanecendo fiel àquelas direções dadas por Deus, ensinadas por Jesus, ensinadas por São Paulo aos Tessalonicenses, que nós não vamos desesperar nunca. E que sentido tem falar dessa segunda vinda de Jesus que nos move? O sentido de aguardar com paciência, com esperança, a segunda vinda de Jesus é
acolher essa mensagem futura, mas para transformar a minha vida agora. Não trata de, porque Jesus vai vir, eu vou transformar a minha vida daqui a pouco. Então eu tenho que antecipar as realidades celestes, as realidades das virtudes, da justiça, o homem justo, se tornar um homem justo, uma mulher justa, misericordiosa, fiel. Para viver agora. Não é depois. Não é apenas quando você souber, meu Deus, desespera, sai correndo, procurando padre igual louco. Vai para a fila do confessionário em Cachoeiro Paulista ou aí da sua paróquia. Nunca procura o padre, mas quando sabe de algo assim, vai procurar. Ou as pessoas que não estão nem aí para nada, nunca confessam na vida, aí no dia que vai fazer a viagem de avião, resolve confessar. Eu vou confessar, vai que o avião caia. Aí, a motivação não é a melhor. Confessar é algo bom, mas a motivação não é essa. Tem que purificar a intenção. Purificar a intenção. Confessar porque eu quero voltar para Deus, porque eu quero manter-me fiel a Ele. Ele é fiel sempre. Eu vou ler para vocês um trecho do evangelho que nós ouvimos. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro por dentro, para que também por fora fique limpo. Limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Como hoje é dia de Santo Agostinho, não teve como eu ler esse texto do Evangelho e não recordar da experiência de Santo Agostinho. Vamos ouvir um pouco a salvação experienciada, vivida por Santo Agostinho. Que espécie de salvação é essa que nos ajuda também? Limpar, não se preocupar apenas em limpar o copo por fora, mas também por dentro. É a salvação de dentro para fora. Procurava fora, mas estava dentro. Então eu tenho que me manter a preocupação. Eu disse purificar, há pouco eu disse purificar as intenções, purificar o coração, mas sobretudo fazer a experiência interior da salvação. Quem se purifica interiormente primeiro, quem se mantém no relacionamento com Deus a cada dia, quem está reconciliado com Deus, se reconcilia com os outros. E é uma pessoa que se torna reconciliada consigo mesmo. E ela se reconcilia com a sua história. E a pessoa que faz essa experiência, como Santo Agostinho fez, da salvação de dentro para fora, ela mantém a constante reconciliação com sua memória. Reconciliação com sua memória. O que seria isso? Caminho ordo amores, ordenar para o amor. Tudo que aconteceu em nossa vida, você não vai modificar os acontecimentos da sua vida. Só que cada vez que você recorda da sua história ou de algum acontecimento, isso aconteceu na vida de Santo Agostinho. Então depende da ótica com que você olha. A história de Santo Agostinho é uma história de pecados, uma história catastrófica, diríamos, mas porque ele fez a experiência da salvação interior, de se reconciliar com a memória, ele fez a experiência de ordenar tudo para o amor. Uma memória afetiva. Um exemplo. Você foi abandonada no passado. Sempre a recordação desse abandono gera tristeza no seu interior, gera raiva, gera desejo de vingança. Até aquele momento você ainda não tinha feito a experiência de um encontro pessoal com Jesus. Depois você teve uma experiência de um encontro pessoal, exemplificando, com Jesus, e tudo é diferente. Você olha o mundo com olhos diferentes, como se tivesse recebido tinha um óculos embaçado,
Aí ganhou agora um óculos não embaçado, limpinho. Então você vê tudo. Nossa, o mundo está diferente. Olha, o céu é azul, não é cinza. Porque você teve a experiência de um encontro pessoal com Jesus. A partir dessa experiência, agora, amando de verdade, mas sabe-se amado por Deus, sabe que é filho amado de Deus, meu Deus, Deus me ama, o Espírito move a minha existência, o meu relacionamento com as pessoas. Então, porque você se sabe filho amado, você faz a recordação daquele evento, você foi abandonada, você foi abandonado, mas só que agora você vê numa outra ótica. Não vai mudar o acontecimento, não vai mudar. Você foi abandonada mesmo. Só que os sentimentos interiores que surgirão em você serão diferentes, porque você está utilizando a memória ao seu favor. Agora, sobre a ótica do amor de Deus. Daí você não fica mais com aquela revolta em comparação, foi abandonado por outro ou por outra. Você vê que aquela foi a decisão dele, talvez na época não teria sido a sua, mas foi a decisão dele, eu vou morrer por causa disso. Eu vou destruir minha vida por causa disso. Então você não muda o fato, você muda o modo como você olha aquele fato. E é por isso que depois Santo Agostinho começa a escrever as confissões. E nas confissões, em alguns momentos, ele fala também da memória, mas não vamos falar da memória como no livro de Santo Agostinho, que, por sinal, nossos amiguinhos seminaristas aqui lá de casa estão lendo. Que bom! Leiam mesmo, para depois falar sobre ele aqui, em homilia, trabalhado, né? Falar da experiência interior que ele faz de Deus, da experiência de salvação que ele faz. Então, ele utiliza a memória iluminada pelo Espírito para viver a reconciliação. Irmãos e irmãs, você que nos acompanha, nós precisamos viver reconciliados. Viver reconciliados primeiramente com Deus. Viver reconciliados com os outros, comigo. Nós precisamos viver reconciliados com a nossa história. Porque essa história é o lugar onde Deus age. É a história de salvação. Agora, tente recordar momentos dolorosos de sua vida. Tente recordar momentos sofridos. Agora, preste um pouco de atenção aos sentimentos que vêm ao seu coração quando você recorda desses acontecimentos. À luz de Cristo, como Santo Agostinho, nós podemos fazer a experiência de permitir que a nossa vida seja ordenada para o amor. Porque a nossa história, sofrida ou não, é uma história de salvação. É o lugar onde Deus age. Deus se fez carne. Deus se encarnou, se fez homem. Então, tudo o que ele assumiu do humano é o que é redimido. Você tem que ser o redimido. Você tem que ser a redimida. Por mais que neste momento você encontre numa situação degradante, numa situação triste, numa situação de pecado mortal, você é espaço de salvação. Você é o lugar onde Deus habita, onde o Espírito Santo faz morada, tem procurado fora nos vícios, tem procurado fora no apego a pessoas, involuntariamente, está sempre buscando se apegar a alguém, se apegando a coisas, se apegando a bens, quando na verdade Deus se encarnou para que você se apegue unicamente a Ele. Fecha por um instante os seus olhos e com a ajuda do Ministério de Música, você aqui na capela São João Paulo II, você em casa, faça a recordação afetiva, faça memória de sua história e confie todos os fatos da sua história a Deus. A exemplo de Santo Agostinho, coloque-se inteiramente na presença dele, na presença do Senhor, que nos convida à mudança,
que nos convida a sermos fiéis ao que somos. Somos filhos de Deus, amados. Não apenas filhos, mas filhos amados. Filha, você é filha amada. Filho, você é filho amado. Não se permita escravizar só porque foi traído por uma traição que aconteceu. Haja com a realidade, haja com a razão. Permita que o Espírito te mova. O que é agir com a racionalidade? É aceitar, de fato, isso aconteceu comigo. Fui abandonado. Mas e agora? O que diante de Jesus farei? Não permitirei que a minha vida se acabe por conta disso. Fui traído, mas minha vida continua. Fui traída, mas esse não é o fim. Não é o fim de tudo. Ilumina, Senhor, a minha razão, para que eu não me deixe levar pela depressão, para que eu não me deixe levar pela angústia que constantemente vem sobre mim e faz com que a minha vida seja uma vida sem lógica. Procrastinação. Não consigo fazer nada direito, não consigo organizar tarefas, não consigo dar um passo sequer, não consigo cuidar do meu filho, não consigo mais dar passos, porque me deixei fazer escravo. Com a intercessão de Santo Agostinho nessa noite, o Senhor te convida à reconciliação com sua história. Permita que a graça do Senhor te alcance. Você que escuta, quantas pessoas escutam depois as palavras da homilia? Eu digo, meu irmão, que a ação de Deus é sempre atual. Não é para o momento que a palavra foi pronunciada, mas a palavra é atual agora. E porque ela é atual agora, ela transforma a sua vida, ela te restaura. Dai-nos, Senhor, a graça de vivermos na Tua presença, constantemente reconciliados com a nossa história. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.